Após o racha do Centrão e reorganização de alianças no Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta aproximações para a articulação política. E o governo enxerga uma oportunidade de atrair os republicanos. A Catiúcia Sotomayor tem mais informações. Como o governo ainda não tem uma base aliada forte na Câmara dos Deputados, apesar das declarações recentes de ministros de Estado sobre o ambiente positivo e a confiança para a aprovação de todos os projetos de interesse do Executivo no Congresso Nacional, nos bastidores se fala na tentativa de enfraquecer Lira, além de conquistar mais membros da oposição. Isso com a moeda usual, as trocas políticas. Arthur Lira, apesar de ter sido reeleito com facilidade, já estaria fragilizado na casa pela avaliação do Planalto, principalmente com o fim oficial do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que garantia ao presidente da Câmara influência na distribuição de recursos para parlamentares de base. E também pelo embate com Pacheco sobre o rito das medidas provisórias, no qual Lira argumenta que, como no Congresso há 513 deputados e 81 senadores, a comissão mista que analisa as MPs antes de ir para o plenário da Câmara e do Senado e é formada por 12 representantes de cada casa, deveria ter representação proporcional. O objetivo do governo, então, seria reduzir o protagonismo do parlamentar, que, apesar do apoio do PT para a reeleição, não estaria mais com força como a que ele apresentava no governo anterior de Jair Bolsonaro. Além disso, o Republicanos, partido que até a última gestão formava a base do Centrão, ao lado do PP e do PL, se uniu ao PSD, MDB e Podemos, num bloco partidário que soma agora 142 deputados, ficando o maior da casa. Isso deve ampliar o diálogo do Republicanos com o atual governo, inclusive com a oferta de cargos e espaço na agenda, já que o partido agora vai atuar na Câmara ao lado de legendas que já aderiram à gestão de Lula. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Vamos então analisar mais essas movimentações políticas no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. Roberto Mota chegando para complementar essa bancada de análises nesta sexta-feira. Mota, bem-vindo mais uma vez, uma ótima noite a você. Não sei se no dia você estava aqui conosco, mas nesta semana nós falamos justamente sobre talvez uma suspeita de desconforto de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em relação à forma como esse superbloco foi formado na Câmara dos Deputados, reunindo MDB, PSD, o próprio Republicanos, Podemos e PSC, um bloco formado por 142 parlamentares. Como você analisa e até relaciona agora essa informação de tentativa de aproximação de Lira com republicanos? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, nossa audiência. A cena política atual é muito complicada e muito volátil. Na minha avaliação, isso é consequência principalmente de dois fatores. O primeiro, de mudanças nas regras do jogo institucional, do jogo democrático, né? Essas regras vêm mudando já há alguns anos e mudanças imprevisíveis, às vezes mudam para um lado, às vezes mudam para o outro. E o segundo fator que influencia a cena política é o desempenho ruim do governo, né? Por que não dizer o péssimo desempenho? É um governo que vem somando todo dia ações e declarações desastrosas, não há outro termo. A última ação, né, que a gente viu ontem foi a apresentação de um plano econômico chamado arcabouço fiscal, um plano que era muito esperado, que tem um papel muito importante, porque substitui o teto de gastos, e esse plano foi apresentado em uma apresentação de slides. Não existe um texto, acho que deve ter sido o primeiro plano na história do Brasil, não veio acompanhado com um texto para que pudesse ser feita uma análise mais profunda, né? E quando você examina o que foi apresentado, trata-se de um plano que, na verdade, ele promove o aumento contínuo das despesas. No pior caso,
as despesas do governo federal no Brasil vão aumentar 0,6%, aconteça o que acontecer. Então, quando você soma isso tudo, e mais as outras mudanças que estão acontecendo, mudança na lei das estatais é um exemplo, é uma cena política muito volátil, tudo pode mudar a qualquer momento.